Seguinte, você confia em si mesmo? Alguma vez na sua vida você se encontrou desacreditado com seus sonhos, pensando em desistir? Hoje a gente vai bater um papo sobre autoconfiança e eu convido você a ficar até o final que você vai aprender muito. Bem-vindo a mais um EbaCast. Fala, gente, eu sou o Gabriel Ávila. Eu sou a Joyce, do primeiro ano. E eu sou Lídia Batista, psicóloga. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia, bater um papo sobre autoconfiança. O que é isso, autoconfiança? Olha só, autoconfiança é nós basearmos a nossa confiança naquilo que nós podemos e conseguimos fazer. Tem a ver com o nosso fazer. Autoconfiança tem a ver com que a gente acredita em nós mesmos, confia em nós mesmos e assim a gente começa a tomar uma certa atitude, uma certa ação. E para falar a verdade, Lídia, no início do programa, nos bastidores aqui, a gente ficou meio confuso se o tema era autoconfiança ou autoestima, tanto que deu um problema. Uai, o tema era confiança ou autoestima? E qual que é a diferença? Tem alguma diferença das duas coisas? Como é que é isso? Como é que funciona? Auto com U, lembrando, né, de próprio, estima própria, é valor próprio. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes as pessoas acham que a autoestima está ligada ao fazer, elas começam a fazer coisas. Elas acham que se fizer uma escova no cabelo vai ficar mais com a autoestima mais elevada. Não. Se eu faço alguma coisa, o que eleva é a confiança em mim. Faz sentido aí por que vocês ficaram? É só vocês que passam. Sim, eu acho que não tem essa pergunta não, tá? Porque autoconfiança, autoestima gera essa dúvida, né? Se tem alguma diferença e esclareceu muito bem pra gente. Mas por que a falta da autoconfiança é mais expressiva na adolescência? Nossa, Joyce, faz muito sentido isso. Olha só, quando nós somos crianças, nós dependemos exclusivamente dos nossos pais, dos nossos cuidadores, tá certo? Quando a gente está entrando na adolescência, tem um turbilhão de hormônios, mudança de voz, tem uma série de metas, uma série de coisas que a gente tem para fazer. E na adolescência é a hora que o ser humano, que nós queremos conquistar a confiança, nós queremos pertencer a algum grupo. Vocês têm a pirâmide de Maslow, fala das nossas necessidades básicas. Embaixo, sobrevivência, depois proteção e segurança e depois pertencimento vem antes de self, vem antes de estima. Então é muito importante para o adolescente, ele quer o reconhecimento do grupo. Então, como ele quer o reconhecimento do grupo, ele faz o máximo para ser reconhecido, ele começa a questionar o que ele faz. Então fica meio abalado isso aí, por isso que é comum. Ô Lídia, você falou duas palavras que eu não entendi muito bem. Foi uma pirâmide de alguma coisa e outra foi self. Eu queria que você explicasse de novo aí pra mim e pra galera aí de casa, não sei. Adorei, se eu fizer isso de novo, me lembra, né? Porque olha só, pirâmide de Maslow. Maslow, ele foi conhecido porque ele estudou muito sobre autorrealização. Pessoas autorrealizadas são aquelas pessoas que têm uma autoestima incondicional, são pessoas que são autoconfiantes, e ele faz essa pirâmide ele faz as pirâmides das necessidades básicas e ele coloca embaixo aqui, só repetindo um pouquinho, né? Embaixo nossa necessidade de sobrevivência. Por que Covid mexeu muito com a gente? Porque abalou essa parte de baixo aqui. Muitas vezes uma dúvida se nós vamos ter nossa subsistência, né? Nosso orçamento, como é que ele vai ser mexido ou não. Depois tem proteção. Então Maslow foi uma pessoa que escreveu sobre a autorrealização. Respondi? Sim, aí e o tal do selfie, que é isso que você falou? Pra mim, selfie é você pegar o celular e tirar uma foto. Isso aí, o que significa isso aí na psicologia, no desenvolvimento pessoal? Ótima pergunta. Self tem a ver com o eu, com o nosso eu. Quando nós nascemos, a criança, ela está misturada com a mãe. Ela não tem um senso de self como nós temos. Então, à medida que ela vai crescendo, que ela vai se desenvolvendo, ela começa a separar da mãe dela. Nós fizemos isso, né? E o crescimento acontece quando separa. Então, esse senso de self, ele começa, Gabriel, pelas coisas que são faladas sobre nós, pela forma que nós somos tratados, pela forma que os adultos se comunicam com a gente. Então, esse senso de self é iniciado aí.
Por isso que o adolescente, na adolescência, pesa muito. Eles saem daquele convívio de pai, mãe, dos adultos que amam essa criança, né? E quando vão para a adolescência, eles buscam esse senso de pertencimento no grupo. Por isso que fica meio abalado. Mas essa questão que você falou, né, que na adolescência a gente tá querendo ser aceito e tem bastante metas e tal, uma coisa que dificulta bastante são os comentários negativos, né, e as notas ruins também. Como a gente pode fazer para poder lidar com essas coisas? Eu acho que autoconfiança, como a gente se vê, depende também de como a gente lida com os comentários externos, com as pessoas, com situações que acontecem na nossa vida também. Sim, né, ela trouxe duas questões, Joyce trouxe duas questões, né? Notas não muito boas e os comentários. Olha só, o que a gente instrui para os pais fazerem com as crianças? Quando a criança faz algo que não é muito elogiável, para o pai deixar bem claro para aquela criança que ela não é o que ela fez. Então, separar o eu dela, o self dela, do comportamento dela. E agora fica a dica aí para a moçadinha nova, né? Para os adolescentes, para os jovens. Para ele começar a cuidar. Quando ele fez um comportamento que não é tão elogiável, é muito interessante ele pensar, se aquele comportamento não é elogiável, ele lembrar de separar. Então, ele não é o que ele faz, não é o que ele acabou de fazer. Faz sentido isso? Faz muito sentido. E na época que eu estava na escola, fazia algumas provas, eu ficava muito triste quando tirava uma nota abaixo da média ou algo do tipo, porque não sou eu. Acho que todo adolescente, todo estudante pensa isso. Quando tira uma nota, tirei uma nota tão baixa, como que eu vou passar em tal faculdade? Ele já fica pensando no Enem, já pensa lá na frente. E eu tinha uma frase comigo que me ajudava muito. Que quando eu tirava uma nota baixa, eu tinha uma frase que era o seguinte: Gabriel, abaixe a sua cabeça só se for para estudar mais um pouco. No seguinte, abaixe sua cabeça não para você desistir ou achar que não dá mais, olhar para o chão e perder a esperança do porvir lá na frente. Mas abaixe sua cabeça só se for para estudar mais um pouco, para tentar de novo, para correr atrás de novo, para estudar de novo, entende? Então, nesse contexto de escola, nesse contexto de ensino médio, de ensino fundamental, de Enem, a gente vai passar muito por isso. E manter a autoconfiança é fundamental, entende? E qual que é a importância para a psicologia, para nós, assim, de ter uma autoconfiança, de a gente confiar em nós mesmos, confiar que nós podemos alcançar os nossos sonhos, alcançar aqueles sonhos de criança. Qual que é a importância de fato disso? Fantástico isso, eu cheguei a arrepiar, emocionada com o que você colocou, que você disse para você, Gabriel, só abaixe quando for para estudar mais. Fantástico essa estratégia. O que acontece? Por que nós ficamos tão tristes quando a gente tem uma notinha ruim para alunos, sim, né? Quando o nosso trabalho não está tão adequado. Para a vida, né? Para a vida. Isso acontece porque a gente mistura o conceito de autoconfiança com autoestima. Então, se eu tirei uma nota baixa, se no meu trabalho minha produção ficou aquém, eu preciso parar, fazer o que você fez. Olha que interessante. Avaliar o que eu fiz e usar aquilo como um feedback, uma retroalimentação. Para que aquilo alimente o meu sistema e eu melhore o meu desempenho. Eu não posso... Aí vai um segredinho. Nesse momento... Eu quero ouvir. Pulo do gato. Nesse momento eu não posso avaliar, eu não posso colocar o meu valor vinculado à minha produção na escola, nem à produção na vida. Então o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso lembrar que eu sou um ser único, que tem dentro de mim centelha divina. Então eu preciso primeiramente aceitar aquela notinha baixa, ou aquele desempenho não muito adequado no trabalho, eu me aceito tendo tido aquele resultado. Sim. O que você fez. Você aceita, intuitivamente, né? Sabia que você aprendeu, né? Você foi usando. É isso que eu queria dizer. Sim. Eu fiz sem saber, é isso mesmo. No inicinho você ficou meio perdido, depois você começou a usar. Então, aceitar. Então, o primeiro passo, aceitar-nos com aquela característica. Sim. Segundo passo, nós começarmos a apreciar. Apreciar o quê? Várias coisas que nós temos, que nós fazemos, que são bem feitas. Várias qualidades que nós temos. E no terceiro momento, nós nos admirarmos. Porque quando nós nos admiramos, nós passamos a ter uma
Estima incondicional. Porque o meu valor, o seu valor, né, da Joyce, o seu valor, ele não pode estar vinculado a nada desse mundo. Isso que é uma autoestima incondicional. É não deixar que o que a gente faz ou deixa de fazer abale o nosso valor. Sabe, Lídia, eu tava ouvindo você falar, eu até lembrei de um gibi da Turma da Mônica. Se você não conhece Turma da Mônica, eu não sei que mundo você vive, eu acho que eu nem sei se você é brasileiro, no caso. Mas eu tava lendo um gibi da Turma da Mônica e o tema do gibi era Meu Futuro, alguma coisa. E no gibi da Turma da Mônica tinha um professor, não lembro o nome do professor, era professor Liturgo, não sei, a Ivone deve estar doida comigo aí agora. Professor alguma coisa. E na historinha quadrinho, ele falou para os alunos eles fazerem uma redação sobre o meu futuro. Quais eram as expectativas do nosso futuro? Eu acho até que no meu terceirão aqui na Escola Batista, a gente fez uma redação sobre isso. O que a gente esperava do porvir? O que a gente esperava do depois da formatura? O que a gente esperava sobre faculdade? E na história, Mônica, Cascão, Cebolinha, esse cara o dia todo pensando, o que eu vou escrever? Nem eu sei o que eu vou arrumar da minha vida. E no final, entregaram para o professor Licurgo, e a nota dele foi incrível. A nota, igual você falou, para não quantificar o nosso sucesso, para não achar que não ter a confiança baseada em números, entende? A nota do professor Licurgo foi o seguinte: no caminho. A nota não foi um 7, não foi um 6, não foi um 5, não foi um 10, foi no caminho. Então eu entendo que no caminho, no processo, a gente vai ter altos e baixos, sabe? A gente vai tirar uma nota boa, a gente vai tirar uma nota ruim, a gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai... E muito, e muito. A gente vai fracassar, uma hora a gente vai ter lapsos de sucesso. Sim. E a gente tem que aprender a lidar com isso, o no caminho, porque a gente está no processo, no caminho. E o segredo é continuar e permanecer. Sim. Você disse algo muito importante aí, né? De estar no caminho. Muitas vezes, nesse caminho, a gente faz alguma coisa e dá errado. Sim. Tenta de novo e dá errado. Tenta de novo e dá errado. Aí a gente começa a se sentir desamparado. Martin Seligman, da psicologia positiva, ele fala isso. Martin quem? Martin Seligman. Se o editor puder pôr esse nome aí. Tá, depois eu passo. Tem um Gzinho aí no meio. Ele foi o criador da psicologia positiva. E ele fala do desamparo aprendido. O que é isso? Quando a gente tenta, não consegue, tenta de novo, tenta, e a gente começa a se sentir desamparado. E a gente precisa trabalhar o otimismo. Cara, a gente coloca uma pressão sobre nós, né, basicamente. Exatamente. Pressão constante ainda. Pressão constante. Sim. Isso faz sentido para um aluno? Nossa, claro, demais. né? A cobrança o tempo todo, a autocobrança tá ali. Verdade. Sim. Os meninos relatam muito isso. Meninos, pra mim, que já sou uma senhora, eu acho vocês meninos, desculpe. Mas isso é muito pesado, né? Escola, prova, tem que passar, tem vestibular seriado, tem Enem. Isso é muito forte. E quando um aluno, ele tenta fazer uma prova, ele não consegue nota boa, tenta de novo, não consegue. O que acontece? Ele começa a criar quase que um trauma em relação àquela matéria. Vou nem tentar mais, eu já tentei tanto. Desiste de uma vez, chuta o balde. Isso é muito sério, porque ele começa a desacreditar no potencial dele. Então, o que ele precisa trabalhar? A autoconfiança. Exato. Acreditar mais e melhorar a produtividade. Acredita mais e melhora a produtividade. E se nessa história tiver algum trauma, isso precisa ser trabalhado. Tem que lembrar disso. E desde cedo, Lídia, eu aprendi muito a lidar com fracassos, sabe? De tentar não conseguir, tentar dar errado, tentar e dar mais errado ainda. E eu aprendi que o fracasso não é um fracasso. Que um dia o sucesso ele é recheado de fracassos passados que foram vencidos, entende? E eu ouvi uma frase que eu levo para minha vida, que talvez ajude alguém que está ouvindo esse podcast ou até vocês mesmos, que é o seguinte: o meu fracasso de hoje pode se tornar a vitória de amanhã, entende? Porque o meu fracasso de hoje ele vai me ensinar, vai me dar energia, vai me dar gás, vai me dar ensinamentos, vai me dar saber como não errar de novo. E o segredo da vida não é não errar, não é deixar de errar, é você errar e continuar, permanecer, porque você está no caminho, no processo. Tem um segredinho aí, né, que você disse sobre o fracasso, né? Se eu sempre que do feedback, né, fracasso, feedback,
tem um pressuposto que diz o seguinte, que não existe fracasso, e sim feedback. Feedback, que legal. Então, se eu uso aquilo que foi um erro, foi um deslize, eu uso aquilo para retroalimentar o meu sistema, eu vou melhorar. E isso eu consigo melhorar a autoconfiança. Olha que fantástico. Nossa, não sabia disso mesmo. Então, gente, nosso EbaCast chegou ao fim. Eu quero pedir você uma coisa. Deixe seu like, comente aqui se você gostou desse programa. E outra coisa, comente aqui o que você mais aprendeu. Algum insight que você teve, um ensinamento. Comente aqui para você fixar e ajudar outras pessoas a se lembrarem também.